Olá, eu sou a Maria Clara Bosch, graduanda do curso de Química Bacharelado, e o meu projeto tem como título Produção de lipases de leveduras isoladas de efluentes do abate de Ars. Esse projeto foi desenvolvido na UniOeste Campus Toledo, no Centro de Engenharias e Ciências Exatas. Ele foi desenvolvido junto com as pesquisadoras Jéssica Queterini Carvalho, Mairinda Rã da Silva, Rosimeira Aparecida da Silva de Luca e também com a minha orientadora, a professora doutora Maria Luísa Fernandes Rodrigues. As indústrias de abate possuem um alto impacto ambiental devido à geração de águas residuais ricas em compostos orgânicos e inorgânicos, resultando assim em sólidos suspensos de coloração e odor intenso. Esses efluentes, contendo cerca de 45% de sólidos orgânicos, é um ambiente propício para o crescimento de micro-organismos como bactérias, fungos e leveduras. Esses micro-organismos são amplamente utilizados em processos industriais pela sua capacidade de produzir enzimas que degradam a matéria orgânica. Essas enzimas, que são consideradas catalisadores biológicos, aceleram reações químicas e são altamente específicas e também ecologicamente seguras, tendo assim grande potencial na biotecnologia. As enzimas são comumente utilizadas em processos fermentativos como a fermentação submersa e em estado sólido, a famosa FES, pois promovem a transformação de substratos complexos em simples moléculas. E as lipases, que pertencem ao grupo das hidrolases, são as mais utilizadas na indústria, com aplicação que vão desde o setor alimentício até o tratamento de efluentes, e também podem ser usadas para a produção de biocombustíveis. O objetivo geral desse trabalho foi avaliar as prospecções de lipase de leveduras isoladas a partir de efluentes do abatedouro de aves da cidade de Iporã, localizado na região noroeste do Paraná, como também estudar as melhores condições na produção da lipase isolada de leveduras por fermentação em estado sólido. Em primeiro momento, foi feita a coleta do efluente bruto de um reservatório de equalização da indústria. Logo após, foi feita a caracterização desta amostra a fim de se obter os valores de pH, DVO, DQO e ácidos graxos. Logo após, dentro da câmara de fluxo, foi feito o isolamento das leveduras. Esse processo foi, então, utilizado 3 placas de YPD Agar, onde foi depositado 250 microlitros do efluente bruto e foi homogeneizado com auxílio de pérolas de vidro autoclavadas. Logo após, elas foram colocadas em estufa a 30 graus Celsius durante 48 horas para que se pudesse ocorrer, o crescimento dos micro-organismos. E com isso foi então feita análise macroscópicas, passadas novamente para meios YPD-Agar e colocadas no mesmo método de crescimento dentro da estufa. Após o crescimento das leveduras em placa de YPD, elas então foram feito o screen das leveduras. Elas foram ponteadas em duplicadas em placa de meio lipase agar com azeite e Twin 80. E após um período de 96 horas dentro da estufa a 30 graus Celsius, pôde determinar o índice enzimático de cada levedura, sabendo assim quais eram boas produtoras de lipase. Em segundo momento, foram feitas as composições físico-químicas do substrato a fim de avaliar suas umidades e quais seriam seus impactos quando utilizado no FES. Para o cultivo em meio sólido, foi utilizado o método Rodrigues et al. 2015 com modificações para o preparo do substrato. Para a fermentação em estado sólido, foi realizado um estudo cinético de 120 horas com 10 gramas de semente de girassol moída e separadas em granulometrias de 2 mm e 1,41 mm, e como resíduo agroindustrial foi utilizado a casca de semente de arroz. Esses substratos foram secos em 50 graus Celsius por 24 horas em estufa com circulação de ar para se retirar a umidade. O inóculo foi transferido para Eller Meyers contendo substratos esterilizados com teor de umidade ajustado a 55%, usando tampões fosfato pH 7 e considerando 10/8 células por gramas. As amostras foram incubadas a 30 graus Celsius por 120 horas, com coletas a cada 24 horas, congeladas a menos 20 graus Celsius para interromper o crescimento microbiano e em seguida secas em estufa a 30 graus Celsius por 48 horas. Para dosar a atividade enzimática, o sólido fermentado foi seco, triturado e peneirado. 1 grama foi incubada em emulsão de goma arábica e azeite de oliva em tampão fosfato pH 7 a 37 graus por 20 minutos. Após os ácidos graxos livres que foram liberados, o processo foi interrompido antes do 20 ml de etanol cetona e então a titulação dos ácidos foram feitas com NOH até que chegasse a pH 10, utilizando como
indicador, a fenolftalina e pH-gâmetro. Para melhor compreender o resultado da discussão, foi separado em dois períodos. Primeiramente, coleta e análise, e depois, produção de lipases por fezes. Com os resultados da caracterização da amostra, podemos observar que o pH do efluente apresentou um valor considerado dentro da média para potencializar o crescimento de micro-organismos, que variam entre 4 e 7. Já os valores de DBO e DQO se aproximaram de estudos anteriores de Septina et al. 2019, e esses valores altos devem-se à grande quantidade de resíduos orgânicos presentes nestes tipos de efluentes. E, de acordo com os autores Beritz, de 2019, a média da carga de óleos e graxos dos efluentes de abate de aves é de 715 microgramas por litro, com mínima de 158 e máxima de 1.710 microgramas por litro. Assim, podemos observar que nossos valores ficaram dentro do padrão. E como já dito anteriormente, aqui nós temos os diferentes micro-organismos que cresceram na placa de Y e poder do efluente bruto. E na segunda foto já é as leveduras isoladas, as colônias que foram retiradas do efluente bruto, utilizando uma análise macroscópica que permitiu identificar as características morfológicas típicas de leveduras. No screen das leveduras em meio de lipase, das 40 leveduras isoladas, 30% demonstraram capacidade de secretar a lipase. A atividade enzimática foi avaliada através da relação entre o diâmetro do halo da hidrólise e o diâmetro da colônia, que, segundo Hankes et al. 1975, leveduras com índice de eficiência igual ou superior a 2 são excelentes produtoras de enzimas para aplicação industrial. E, para prosseguirmos com as análises, a levedura selecionada foi a B013, pois ela apresentou melhor crescimento e degradação na placa em meio lipase. Para a produção da lipase por fezes, foi escolhida como substrato o farelo da semente de girassol, por ser de fácil acesso em nossa região, possuir baixo custo e além do seu alto teor lipídico. A sua composição rica em lipídios e proteínas fornecem nutrientes essenciais para a produção de lipases por micro-organismos. Além disso, a suplementação com fontes de nitrogênio aumentam o seu rendimento, e por esse motivo foi escolhido como suplemento a casca de arroz, que é um resíduo abundante na agroindústria, e seu uso na fezes oferece vantagens por sua rica composição em celulose e lignina, a qual oferece boa estrutura física para a fermentação e fornece carbono essencial para o metabolismo das leveduras. Como observamos então no gráfico, comparou-se dos dois modelos de substrato utilizados na fezes, utilizando a levedura B013. Podemos então verificar que em ambas as combinações de substrato utilizados foram obtidos os picos máximos de produção em 72 horas. A levedura B013 apresentou seu pico enzimático de produção de lipase com 100% de farelo de girassol em 18,56 unidades por gramas, e na combinação farelo de girassol com casca de arroz foram obtidas 11,16 unidades por gramas. E ao compararmos os valores de atividades, foi possível avaliar que o mais viável economicamente e ambientalmente é usar o farelo de girassol combinado com a casca de arroz, com uma proporção de 50%, pois a diferença na atividade não foi menor que 50% mais 1. Logo, caracterizamos o que já é estudado anteriormente por Santos e Pires em 2015, que relataram que a casca de arroz, além de ser um resíduo agroindustrial de fácil acesso, ela oferece boas condições de crescimento, pelas suas propriedades físicas já citadas anteriormente, que promovem a aeração, e pela disponibilidade de nutrientes por conta da sua estrutura porosa. Concluímos então que dos 11 isolados do abatedouro de aves, a B013, selecionada para a produção da lipase por fezes, por apresentar um bom índice de eficiência, demonstrou maior capacidade de produção da lipase no farelo de girassol 100%. Porém, foi possível concluir que é mais viável usar a combinação farelo de girassol mais casca de arroz. Esses resultados indicam o potencial biotecnológico da levedura para a produção sustentável de lipase, promovendo práticas industriais mais ecológicas e alinhando-se com a busca por soluções sustentáveis na indústria. Aqui estão as referências principais que foram utilizadas para a conclusão desse projeto. E para finalizar, agradeço à UniOeste
é a instituição de estudo por fornecer um ambiente propício ao desenvolvimento dessa pesquisa, a Fundação Araucária pelo suporte financeiro por meio da Bolsa de Graduação, também ao Governo do Paraná e a CNPq.